O IPEC Guarapuava, Instituto para a Pesquisa do Câncer, é uma plataforma genômica que foi inaugurada há cerca de 10 meses em Guarapuava. Essa plataforma genômica, essa estrutura toda criada é realmente singular. Nós temos toda a plataforma para a realização de testes e pesquisas na área de biologia molecular e genômica. Não só no câncer, que é o foco principal de pesquisa, uma vez que nós estamos associados ao Hospital do Câncer, que deve ser inaugurado no próximo ano, mas a plataforma genômica vai nos permitir construção de projetos de pesquisa e inovação nas diferentes áreas do conhecimento, incluindo a agricultura, pecuária e as diferentes áreas da saúde humana. O IPEC atualmente coordena o NAP, que é o Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação em Genômica, é uma criação do Estado do Paraná. Esse NAP congrega hoje 17 instituições e cerca de 200 pesquisadores do Estado do Paraná, além de parcerias com instituições de outros estados, como a USP, Unesp e instituições de fora do país. Nós acreditamos que essa plataforma construída pode ser um grande incentivo para o desenvolvimento da economia e da inovação em pesquisa do Estado do Paraná. Além de pesquisas e projetos que nós já desenvolvemos em parceria com essas instituições, a plataforma também é uma plataforma que pode ser utilizada como uma facility. Ou seja, nós vamos prestar serviço àqueles pesquisadores do país que desejam ou precisam de sequenciamento e outras abordagens genômicas. Nós já temos feito serviço para grandes instituições, como a própria Universidade de São Paulo, a UERJ e outras instituições. Nós temos interesse também, e isso faz parte do escopo da construção do IPEC, é ser uma plataforma de ensino, que possa agregar o conhecimento dessa equipe de pesquisadores envolvidos nessa rede e transmitir esse conhecimento, tanto a nível de graduação, pós-graduação, concurso de especialização e, possivelmente, no futuro, curso de mestrado e doutorado. Então, bom dia a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui, e mais uma vez, só para ficar registrado na gravação, muito obrigada ao professor David e ao professor Wilson pelo convite para estar iniciando esse ciclo de seminários. Eu vou colocar aqui a minha tela para vocês. Está aparecendo? Tá. Sim, então vou colocar agora no modo apresentação, né? Bom, então, gente, o que o nosso grupo tem feito nos últimos anos é tentar entender um pouco do papel de genes de reparo de DNA na progressão de astrocitomas, né, na progressão e na resistência à terapia desse tipo de tumor. Tá? Então, eu vou rapidamente fazer uma introdução do nosso modelo, né, os astrocitomas são, dentre os tumores cerebrais primários, os mais comuns. Então, não são cânceres de incidência, não são muito prevalentes na população, mas ainda assim representam um grave problema de saúde pública, porque quando eles ocorrem, eles têm um índice de mortalidade muito alto, tá? Se aproxima aí de cânceres de pulmão, por exemplo, que também tem uma mortalidade muito alta. Então, devido à localização e devido a essas características que estão listadas aqui nesse primeiro slide, né, eles têm um prognóstico muito ruim, né? Então, os astrocitomas, eles são classificados em graus 2, 3 e 4 na progressão maligna. O grau 1 é considerado a parte da progressão porque ele é curável com cirurgia, é um tumor ainda restrito, né, e curável na cirurgia. Agora, de grau 2 adiante, a gente usualmente tem a progressão maligna, né, uma lesão inicial, como grau 2 ou 3, frequentemente, é quase que invariável a progressão para um grau 4. E o que torna esse câncer muito grave, né? Ele é caracterizado por um grau de desdiferenciação bastante amplo, né? Um índice de atividade mitótica muito alto, e no grau 4, que é o GBM, a gente tem a frequência, né, uma grande ocorrência de áreas de necrose e de angiogênese. Então, isso é o que diferencia, inclusive, o glioblastoma, que a gente chama de GBM, de grau 3 e grau 2, né? Todos eles têm um comportamento muito invasivo, é uma célula que consegue invadir o parênquima cerebral, e isso dificulta muito os tratamentos. E o que diferencia, basicamente, então, um grau 2 de 3 e 4 é a extensão de desdiferenciação celular. Ele vai ficando com células cada vez mais desdiferenciadas e com uma capacidade de proliferar muito exagerada. Como vocês veem aqui nessa imagem, a celularidade de um astrocitoma de grau 2 é bem menor do que de um GBM.
Tá? Isso vai gradativamente aumentando de grau 2 para grau 3, aqui a gente vê um astrocitoma de grau 3 comparado com um GBM, né? A celularidade já é bastante alta no grau 3, mas muito mais ainda no GBM. E os GBMs têm ainda essas características de apresentar essas áreas de pseudopalissada, que são áreas de necrose, e áreas de neoangiogênese, né, de proliferação vascular. Então, nesse cenário, gente, de progressão rápida, né, e a existência de uma alta resistência à terapia também, os astrocitomas têm uma progressão clínica muito ruim, né, quando a gente tem de grau 2, chega a 5 anos, mas quando a gente tem a ocorrência de um GBM, a sobrevida média desses pacientes é um pouco mais de 1 ano, cerca de 14 meses, tá? Graças a essas características de agressividade que estão tão presentes nesse tumor. Então, o GBM em si, ele é caracterizado por essas elevadas taxas de proliferação, que estão associadas a uma instabilidade genômica muito extensa, e a recidiva, né? Devido à resistência, ocorre recidiva na grande maioria dos casos. Então, a gente pode concluir daqui que esse é um modelo de estudo interessante para a gente avaliar as competências relacionadas com a manutenção de estresse replicativo e com a aquisição de resistência à terapia. É nesse sentido que a gente vem explorando esse modelo, né? Então, os GBMs, eles têm uma divisão em secundários e primários, né, e tem uma história clínica diferente e uma frequência de alterações genéticas também particular em cada um. Está listada aqui para a gente ver do GBM secundário, preferencialmente a gente vai ter alterações em PDGFR, tá, que é um receptor para fator de crescimento aí importante nessa via do GBM secundário. Enquanto que no GBM primário, a gente tem a preferência das mutações do EGFR, tá? Então são duas características bem marcantes, e a história clínica, né, o GBM secundário, ele surge da progressão de lesões de menor grau que foram manifestadas anteriormente na história clínica desse paciente, tá? Já o GBM primário, ele surge na primeira manifestação clínica já como uma lesão altamente agressiva de alto grau. E, infelizmente, dentre os astrocitomas, esse é o mais frequente, tá? Dentre os GBMs, na verdade, o primário é muito mais frequente do que o secundário. Quer dizer, quando essa lesão surge, usualmente ela já surge como uma lesão de alto grau, com todas essas características que eu descrevi para vocês. Então, comparar aí a esses tumores na progressão pode revelar competências interessantes para a gente, né? Então, esse é um cenário de caracterização genética clássica, que já está disponível há alguns anos, mas hoje em dia a gente tem a exploração desses tumores já bem extensa na literatura, né? O consórcio internacional TCGA investiu no primeiro tumor que foi caracterizado foram os glioblastomas, então a gente tem já um cenário de muita informação de alteração genética desses tumores. Inclusive, a gente sabe que eles são subdivididos em 4 tipos moleculares distintos, com padrões transcricionais globais muito diferentes entre si, né? Mas, apesar disso, gente, o cenário de tratamento, de busca por alvos terapêuticos mais eficazes, ainda não mudou muito. A terapia convencional para esses tumores é a terapia genotóxica, quer dizer, radioterapia associada com uma quimioterapia genotóxica, um agente alquilante, que visa introduzir danos, né, nas células e provocar a morte celular. O que não é muito eficiente, né? Usualmente em poucos meses a lesão ressurge. Então, eu queria colocar aqui para vocês agora um aspecto que é característico desse tumor, que está relacionado com essa competência de resistir a insultos genotóxicos. O que vocês estão vendo nesse dado, né, um dado da literatura, é uma marcação para uma variante de estona H2AX fosforilada. Tá? Então, quando eu disser gama H2AX, eu estou me referindo a essa estona fosforilada. Ela é fosforilada em resposta à ocorrência de danos no DNA. Então, quando a gente tem lesões, ocorre a ativação de uma série de respostas, né, de reconhecimento dessa lesão e de sinalização da lesão, e um dos primeiros eventos é a fosforilação dessa variante de estona, que está incorporada ali de maneira menos frequente no genoma, né, mas que quando é fosforilada sinaliza que ali tem uma lesão. Então, vocês podem observar aqui que a marcação
de gama-H2AX, ela é muito intensa nos astrocitomas de grau 2. A gente não vê, né, lesões no cérebro normal, mas a gente vê uma marcação bastante intensa no astrocitoma de grau 2 e vê também marcações nos glioblastomas, porém com menor intensidade, né, menos focos de marcação e focos menos intensos. Isso está quantificado nesse gráfico aqui, vocês podem observar que de astrocitoma de grau 2 para GBM, a gente tem uma redução importante na quantidade de lesões, a despeito da elevada capacidade proliferativa dessas células. Quer dizer, o que está promovendo essas lesões aqui? Por que eu não tenho no cérebro normal e tenho no astrocitoma? Atividade replicativa gera um estresse celular, é a replicação acelerada, que provoca quebras no DNA. Então, nos estágios iniciais da tumorigênese, essas quebras são mais numerosas. Numa célula mais proliferativa ainda, era de se esperar que essas quebras também fossem, né, proporcionalmente elevadas, mas isso não ocorre, a gente vê que há uma redução. Então, esse trabalho, gente, e outros similares, mostrou pra gente que algo acontece aí na biologia do GBM. Quer dizer, ele desenvolve ao longo da progressão uma capacidade especial para lidar com esse estresse replicativo. Isso decorre, então, das vias que respondem a danos, né? Esses danos que eu falei para vocês que ocorrem no DNA, eles são provenientes tanto de fatores endógenos, internos da célula, quanto de fatores externos. Então, aqui eu tenho um esquema da via que responde a esses danos. A ativação de oncogenes, que leva a primeira etapa da tumorigênese, né, que é essa proliferação acelerada, promove invariavelmente estresse replicativo. Então, nesse cenário, eu vou ter ativação da via. E insultos externos, do meio externo, como a exposição à radiação ionizante, por exemplo, também. E aí eu tenho a via que majoritariamente responde a danos externos, que é representada aqui pela quinase ATM, é uma quinase central na transmissão da sinalização de que o dano ocorreu, e a TR é outra quinase que responde a danos provenientes do estresse replicativo. Vocês veem que há uma convergência, né, tem fatores diferentes que reconhecem a lesão proveniente de um tipo de dano ou do outro, e essas quinases são ativadas em cada uma dessas vias, mas há uma convergência aqui downstream, a ativação das quinases, que leva à ativação de uma série de proteínas que vão sinalizar a existência do dano, vão paralisar o ciclo celular e vão tentar executar o reparo. Tá? Então, aqui nesse caminho, né, a gente vê as quinases centrais dessa resposta, a TM, a TR, H2AX, que é a histona fosforilada como sinal de que o dano ocorreu, e alguns fatores já de sinalização de execução de reparo, alguns são bem conhecidos, né, BRCA, 53BP1, que a gente vai pontuar mais adiante, né, nessa fala minha, tá? Então, competências aqui certamente estão relacionadas com aquela capacidade da célula de reduzir a ocorrência de lesões no genoma em células que têm uma atividade de proliferação tão acelerada como é o GBM. Então, isso é um conceito que tem surgido mais recentemente na literatura, né? Essa ideia de que essas vias que respondem ao dano são deficientes no início da tumorigênese, e isso promove o tumor, já é algo bem estabelecido. Então, a gente sabe que todo esse sistema das quinases, ATM, ATR e as proteínas downstream dessa via, todo esse sistema é responsável por frear o desenvolvimento tumoral. Então, quebras aqui nesses mecanismos, deficiências genéticas, né, alterações nesses genes, vão favorecer o estabelecimento do tumor. Mas o que tem se observado, né, é que, uma vez estabelecidas as primeiras etapas, né, de um comportamento alterado nessa célula, a progressão tumoral, essa capacidade de adquirir maior atividade de replicação, maior atividade de invasão, até mesmo formar metástases, vem da aquisição de competências aí, né, nesse meio do caminho. Então, se acredita que, depois do estabelecimento do tumor, nas primeiras fases, a gente vai ter a recuperação dessas competências relacionadas a reparo. Né? Então, que competências seriam essas? Né? Como esses genes estão ajudando na progressão do câncer? Então, partindo desse princípio, usando o GBM, que é um tumor que tem essa competência bem exacerbada, a gente iniciou um estudo de buscar genes que estariam diferencialmente expressos na progressão dos astrocitomas
e que mostrassem correlação com o prognóstico dos pacientes. Opa, saiu do modo apresentação aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? A gente está ouvindo, só tem que colocar no full screen agora, no modo apresentação agora. A minha tela travou. Ó, na verdade, o meu PowerPoint caiu, tá? Só um segundo. Ok. Eu vou abrir novamente. Ele já está abrindo. Tá. Só que ele vai abrir várias coisas, né? Abre um deles só. Ele vai abrir muita coisa aqui. Esse aqui é o recuperado, não tem necessidade. Pronto, esse é o que eu estava utilizando. Então, eu estava aqui, né, justamente colocando a nossa estratégia, certo? Que foi buscar genes que tivessem alteração na progressão tumoral e que mostrassem correlações com o prognóstico. Então, eu vou dividir essa apresentação em 2 blocos, tá? Eu vou mostrar para vocês uma primeira parte de genes de reparo em geral, e depois sobre um dos alvos que a gente identificou, que a gente tem mais detalhes e que já entendemos o mecanismo um pouco melhor. Tá? Então, nesse primeiro bloco, gente, que eu quero contar para vocês, a gente fez um estudo baseado naqueles arranjos de PCR de DNA, né, PCR Array, onde a gente consegue avaliar um conjunto, né, de genes relacionados a uma via específica e avaliar o padrão de expressão baseado em PCR em tempo real. Um conjunto aqui foi avaliado de 84 genes de reparo de DNA, e nós encontramos vários deles alterados na progressão do GBM. Vocês estão vendo, de grau 2, grau 3 e GBM. Então, há um aumento expressivo na expressão de muitos genes, a gente vê um conjunto maior de genes alterados no grau 2, esse conjunto é menor no grau 3 e menor ainda no GBM, mas se vocês olharem com cuidado para essa tabela, a gente visualiza que o fold change na variação de expressão aumenta com a progressão, tá? E alguns genes foram identificados como subexpressos, que estão destacados em amarelo aqui na minha tabela. Então, eu tenho a maioria dos genes de reparo mostrando um aumento de expressão na progressão dos astrocitomas e um conjunto menor com redução. Tá? Então, eu vou destacar aqui para vocês que revelou para a gente isso, né? Que tem esse incremento na expressão e possivelmente na atividade desses genes ao longo da progressão desses tumores. Então, nesse estudo, a gente fez também uma busca pela correlação com o prognóstico, né? Então, avaliando esses genes individualmente e combinados de maneira variável, né? Todas as combinações possíveis, isso foi feito através de um algoritmo especial para isso, a gente identificou alterações isoladas que tivessem correlação com o prognóstico e combinações de alterações que mostrassem correlação com o prognóstico. Então, nessa tabela eu tenho em destaque algumas das principais, né? Então, tem 3 genes aqui, ó, no topo da lista, que mostraram correlação independente, quer dizer, um único gene, quando alterado, está relacionado com o pior prognóstico dos pacientes, independentemente de outros fatores, tá? É feita uma correção para isso. Então, a gente visualiza aqui, ó, que DDB2, no topo da lista, é o gene que foi encontrado como subexpresso, cerca de, em média, 20 vezes menos expresso nos tumores do que no tecido normal. Então, ele tem uma forte relação com o risco de morte, né, o hazard ratio do paciente, e Nail e Exo, com aumento de expressão, um grande aumento de expressão, especialmente no GBM, que é o mais agressivo, também associado com um dobro do risco de morte aí nos pacientes. E quando a gente tem a associação de 2 genes, ó, DDB2, a redução em DDB2 associada com um aumento nos outros, a gente vê um incremento no hazard ratio. A gente vê o risco de morte aumentados, né, quando as 2 alterações estão presentes simultaneamente naquele tumor. Né? Então, a gente está minerando, tá, os dados dessas análises, selecionamos alguns dos alvos para investir, entre eles Nail e Exo, e também DDB2. Então, eu vou destacar aqui só uma ilustração da curva de sobrevida desses pacientes, né, para Exo 1, para Nail 3, que são, então, proteínas envolvidas
em vias de reparo diferentes, tá? O exon 1 está envolvido em reparo de recombinação homóloga, quebra de dupla fita, tá? Então, é um mecanismo que visa reparar de maneira bem precisa a lesão. NEIL está envolvido no mecanismo de BER, que é de reparo por excisão de bases, e DDB2, reparo por excisão de nucleotídeos, mecanismo de NER. Tá? Então, vocês observam aqui que eu tenho, né, a associação de piora na sobrevida do paciente quando eles superexpressam exo e NEIL, mas tem uma piora ainda mais significativa quando está associado com a redução em DDB2. Né? Então, eu vou destacar aqui DDB2 nessa apresentação, porque ele foi um gene que chamou a nossa atenção por estar presente na maior parte das assinaturas. Quer dizer, eu tenho algumas assinaturas de genes isolados que mostraram correlação com o prognóstico e tenho 99% das minhas assinaturas contendo DDB2, associado a algum outro gene. Quer dizer, o fato de ter a redução de DDB2 parece estar sendo um fator importante aí para a piora da sobrevida dos pacientes, né? Provocando um incremento grande no hazard ratio. Então, a gente começou a estudar esse gene em modelos celulares, em linhagens de astrocitomas, e aqui vocês podem ver um painel que a gente avaliou, e o nível de expressão de DDB2 realmente se mostra baixo na maioria das linhagens, tá? Coerente com o que a gente vê de redução nos tumores. Embora a gente tenha variações, né, a gente detecte linhagens que têm níveis de expressão até altos, né, algumas nível mediano e em algumas nível alto. Então, a partir do estudo desse painel, nós selecionamos linhagens para fazer experimentos de silenciamento. Então, aqui a SF767 e a U138MG foram usadas para silenciamento, e a U251 e a U87 para experimentos de superexpressão. Então, estamos promovendo silenciamento aqui, e aqui a linhagem foi transformada geneticamente para superexpressar a proteína. A gente fazer ensaios aí com essa situação. Aqui vocês me desculpem, eu não sei por que não está aparecendo o gráfico, mas ele é simplesmente a quantificação desse blote aqui de cima. Só para mostrar para vocês que o silenciamento ele é eficiente por um longo período. A gente tem a cinética disso, no 10º dia começa a haver uma recuperação. Se a gente retransfecta a célula, a gente consegue o silenciamento até o 15º dia bastante eficaz, né, com uma eficiência em torno de 80% a partir do 4º dia. Então, nessa condição, silenciando as células, a gente avaliou alguns parâmetros, tá? A sobrevivência clonogênica, né, que depende da proliferação celular, não foi afetada, tá? Mas quando a gente olha para a quantidade de danos em tempos mais curtos pós-irradiação, que é o que está mostrado aqui para vocês, a gente vê que de fato tem um impacto, tá? Então, esses aqui são resultados de ensaio do Cometa, onde a gente quantifica o número de quebras, né, a quantidade de quebras no DNA após um insulto de radiação ionizante. Então, vocês observam que as células silenciadas, que são a barra cinza e a barra branca, né, a gente tem uma quantidade de quebras menor após o silenciamento. Elas representam o silenciamento de DDB2, né, ao longo do tempo. A quantidade de quebras vai sendo recuperada, né, ocorre o reparo, e esse reparo é praticamente finalizado, já com 6 horas, eu quase não tenho o background aqui, né, na célula silenciada, enquanto que na célula controle eu ainda tenho lesão. Quer dizer, então, se sinalizou, e em contrapartida, a superexpressão faz com que essas quebras permaneçam em maior quantidade por mais tempo. Então, isso sinalizou para a gente que, de fato, DDB2 tem um papel aí em modular a capacidade de reparo dessa célula. Tá? Em outros ensaios, a gente não visualiza localização de DDB2, tá? São ensaios preliminares, eu não trouxe aqui, mas a gente já tem dados que sugerem que DDB2 não está localizando na região de dano, muito embora esteja afetando a capacidade de reparo da célula. Então, a gente avaliou alguns outros parâmetros também, para ver se pode ser uma ação indireta, né? E a gente observa que a DDB2, de fato, sim, afeta outras atividades também. Aqui a gente tem um ensaio de migração celular, onde a gente pôde observar que o silenciamento de DDB2 favorece a atividade de migração. Tá? Então, ao longo do tempo, as células migram mais rapidamente após o silenciamento de DDB2. E invadem também. Aqui, né, o ensaio de invasão também mostrou esse aumento na capacidade de invadir com o silenciamento.
Então, isso sugeriu para a gente, assim, que parece que DDB2 está atuando, talvez, indiretamente no reparo, né? Essa é uma possibilidade. Existem relatos na literatura que DDB2 atua também como regulador transcricional, tá? Genes de reparo usualmente têm essa competência, atuam não só no reparo, mas também como regulador transcricional. Então, a gente fez algumas análises de expressão de genes envolvidos em migração, né, que seriam genes envolvidos no processo de EMT clássico, que em glioma a gente chama de EMT-like, né, um processo que se assemelha a EMT, e a gente observou que sim, há um aumento na expressão de alguns genes que favorecem a atividade migratória. N-caderina, a gente vê um pequeno aumento aqui, ZEB1 também tem um aumento, e vimentina também. A fluorescência está um pouco clarinha nessa imagem, mas quando a gente quantifica, a gente vê um aumento na intensidade de vimentina também, indicando para a gente que esse potencial de atividade migratória que a célula adquire pode decorrer de aumento na expressão desses genes. Então, o cenário para DDB2 ainda está aberto, né? A gente tem experimentos em andamento para tentar entender como que se de fato existe uma resistência à radiação ionizante, né, nós temos alguns experimentos que não mostram aquisição de resistência, embora a gente vê um reparo acelerado das quebras, uma menor quantidade de quebras, vamos assim dizer, na célula que tem o silenciamento, associado com esse comportamento migratório. Quer dizer, esse conjunto de informações sugeriu para a gente que pode ser indiretamente que esse reparo está sendo favorecido, né, ou que as lesões estão se acumulando de maneira menos eficiente nessas células. Né? E aí a gente resolveu, para melhor investigar isso, fazer um estudo ainda, né, com dado público, um estudo que a gente usou, né, do que está disponível na literatura, para verificar se essa subexpressão de DDB2 e a superexpressão dos outros genes de reparo estaria ocorrendo em populações celulares diferentes. Quer dizer, é curioso onde tem uma redução num gene de reparo e eu ter uma maior eficiência de reparo. Quer dizer, parece que o DDB2 está atuando num outro caminho de regulação, diferente dos outros genes que a gente vê aumentados nesses tumores, né, e correlacionados com o prognóstico. Então, a gente fez uma análise com a ajuda do Carlos, né, que mais uma vez sumiu, não sei se foi a queda, gente, daquela apresentação, desapareceu a minha imagem daqui, tá? Mas eu vou descrever para vocês o que é, tá? Então, o Carlos, que é aluno do professor Wilson, ajudou a gente a analisar dados de sequenciamento de células únicas, disponíveis para amostras de GBM. Então, a gente tinha aqui cerca de 9 amostras de GBM, onde a gente tem o dado de RNA-seq das populações celulares que foram identificadas nessas amostras. Então, nessa imagem, eu iria mostrar para vocês esse conjunto de amostras e como elas se distribuem. Não dá para ver aqui, mas dá para ver nesse próximo slide. O que vocês estão vendo em cinza bem clarinho aqui são os grupos, né, que majoritariamente correspondem aos pacientes, aos grupos de tumores. E aí, dentro de cada tumor, a gente vê as populações celulares que foram identificadas ali. Alguns estão mais dispersos nesse painel, mas nessa imagem vocês não vão conseguir visualizar, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui? Vocês estão vendo aqui o dado de expressão, né? Quanto mais vermelho, mais expresso, para os genes que a gente encontrou como aumentados nos nossos tumores e relacionados com pior prognóstico. EXO, NEIO, RAD54L. Vocês podem ver que é na mesma população de células que a gente detecta o aumento da expressão desses genes. Quer dizer, se fossem competências adquiridas conjuntamente, eu esperaria ver a redução de DDB2 nessas populações, certo? E não é o que ocorre. A gente vê o DDB2 bem expresso em várias populações celulares, inclusive nessas populações. E ele está reduzido em outros conjuntos de células. Quer dizer, o que confirmou para a gente essa ideia de que eu tenho essa piora no prognóstico do paciente por competências que estão em populações celulares distintas. O que faz todo sentido com essa característica que a gente encontrou para o DDB2 de estar promovendo atividade migratória. Quer dizer, se ele está promovendo atividade migratória, muito provavelmente não são populações celulares que estão com altas taxas proliferativas, né? Que são processos divergentes aí. Bom, então esse estudo está começando, a gente pretende agora caracterizar
amostras do banco de tumores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com quem a gente colabora, né, com colaboração com o professor Carlotti. Então, a ideia é analisar amostras que representem a progressão tumoral, que representem os diferentes subtipos moleculares de GBM, então fazer um estudo mais robusto para identificar as populações celulares, né, as características das populações celulares desses tumores, que vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário. E isso é um esforço colaborativo, né, da nossa parceria lá na Faculdade de Medicina, da Unesp, onde eu estou lotada, né, e aqui com o IPEC, né, que a gente pretende que essa tecnologia em breve esteja implantada e a gente consiga realizar esse estudo no âmbito da nossa rede, tá, de pesquisa. Bom, gente, então a outra parte da história que eu quero contar para vocês, ela começou um pouquinho antes, tá, e é um gene que a gente identificou como alterado na progressão do tumor, um pouquinho antes de investir nessa categoria de genes de reparo, então a gente tem um pouco mais de dados dessa proteína e dá para a gente entender como que essa questão do reparo está favorecendo a biologia do GBM. Tá? Então, nesse trabalho, gente, lá atrás, a gente estava buscando genes desconhecidos, genes de função ainda não caracterizada, que tivessem alterações nos tumores, quer dizer, identificar novos alvos que tivessem alterações nos tumores. Então, lá atrás ainda, quando o RNA-seq não estava tão difundido, a gente usava mais dados de microarray, microarranjos de DNA, né? Eu estava trabalhando junto com um grupo que tinha esses dados disponíveis. A gente analisou e encontrou vários genes com expressão alterada, estou destacando 3 deles aqui que foram validados, tá? E um deles chamou a nossa atenção porque ele tinha um aumento de expressão nos tumores muito alto, tá? Muito alto. Então, na época, era uma proteína ainda muito pouco caracterizada, mais ou menos na mesma época que a gente identificou essa superexpressão em GBM, saiu um trabalho mostrando que ele também era superexpresso em câncer de pulmão. E nesse trabalho, os pesquisadores encontraram uma potencial relação dessa proteína com o reparo de DNA, porque eles observaram a associação dessa proteína com genes de reparo e a associação dessa proteína com uma estrutura do DNA que se forma durante o reparo, que é a chamada junção Holiday. Então, isso batizou a proteína, Holiday Junction Recognizing Protein, que eu vou chamar de HJURP, de agora para frente. Foi o nome, né, dado para esse gene. Isso foi em 2007 que saiu o trabalho, que batizou a proteína, né, e foi a primeira caracterização funcional dele, né, e a gente viu, né, esse aumento de expressão tão alto e uma forte correlação com o prognóstico, tá? Então, esses dados aqui são de uma casuística de cerca de 60 amostras lá do HC de Ribeirão, onde vocês veem, né, que no tecido normal o nível é bem baixo, a gente tem aqui uma escala logarítmica nesse gráfico, tá vendo? E nas amostras tumorais, grau 2, 3 e 4, a gente vê em média um incremento de 100, né, oscilando aí um pouco nesses tumores. E a forte correlação com o prognóstico, quer dizer, os pacientes que têm níveis de expressão muito altos de HJURP, praticamente a gente detectou aumento em todas as amostras, tá? Mas se a gente fizer um threshold do muito alto e do menos alto aqui, né, a gente observa uma queda na sobrevida bem expressiva dos pacientes, no grupo de pacientes que tem expressão muito alta. Aí isso foi observado nesse conjunto de pacientes que a gente analisou e validou o dado, mas foi observado também em conjuntos de pacientes maiores que estavam disponíveis em bancos públicos, quer dizer, a gente validou isso para uma amostragem bem grande, né, tem mais de 500 casos de GBM sequenciados e disponíveis em bancos públicos hoje, tá? Então, mostrando que a correlação é de fato procedente e é forte. Então, a gente começou a tentar investir nesse alvo, né, que naquele momento tinha essa sinalização de que poderia ser uma proteína de reparo, mas logo depois saíram 2 trabalhos na literatura que foram publicados simultaneamente em 2009 na Cell, que mostraram que a HJURP se trata também, né, ela tem uma outra função, que é de chaperona de uma variante de histona denominada CEMPA. A CEMPA é uma variante de histona H3, que é incorporada na região dos centrômeros e permite, então, a formação do cinetocoro,
que é a estrutura que vai propiciar o ancoramento do fuso mitótico e a realização de segregação cromossômica de maneira eficiente, né? Então, nesse momento, esses trabalhos foram muito importantes, revelaram, né, essa função para a proteína H-JURP, e na sequência, gente, dali para frente, vários outros estudos ao longo dos anos, esse artigo é de 2009, esses artigos, né, são de 2009, de lá para cá a gente tem dezenas de trabalhos publicados nesse aspecto, caracterizando o H-JURP como chaperona de CMPA. Quais são os domínios funcionais, domínios de interação com a CMPA, domínio de recrutamento para o centrômero, qual que é o timing de deposição de CMPA ao longo do ciclo celular. Então, esse é um processo muito bem estudado para H-JURP. No entanto, reparo ficou estagnado. Tá? A gente tem aquele trabalho que eu mencionei de 2007, mostrando que ela tinha associação com proteínas de reparo, mas que não avançou muito mecanisticamente e que não houve outras publicações subsequentes aqui. E mais recentemente a gente teve uma publicação que mostra que a superexpressão de H-JURP-CMPA estaria relacionada com uma potencial resistência à camptotecina, né, que é um agente genotóxico, indutor de danos no DNA. Então, nesse período a gente vem perseguindo isso, né, verificar se de fato a H-JURP está envolvida com reparo, né, esse trabalho recebeu muitas críticas, a gente não tem, assim, total confiança do que está demonstrado aqui, então a gente vinha tentando, de fato, entender se essa função em reparo procede e que tipo de função seria essa, né, para uma proteína que é chaperona de histona, já de maneira bem estabelecida, sabido que ela tem essa função também. Então, a gente partiu para avaliar se ela tinha um papel no reparo, tanto em células normais quanto tumorais, se isso era uma característica de célula tumoral, ou somente de célula tumoral, ou se seria um processo mais amplo, né, da fisiologia natural das células, e se isso estaria relacionado com essas competências que o GBM tem. Já que está tão aumentado, já que tem essa forte correlação com o prognóstico, né, que tipo de competência esse aumento está fornecendo para as células do GBM? Está favorecendo resistência à terapia? Está favorecendo a progressão, atividade proliferativa? Então, buscando responder essas questões, a gente iniciou uma cooperação com um pesquisador do Dana-Farber, lá em Boston, para verificar se a H-JURP era recrutada para as lesões. Será que ela vai, de fato, para a lesão de DNA, né? Se ela tem um papel lá, a gente esperaria ver que sim. Então, nós fizemos alguns experimentos que são chamados de laser striping, onde a célula é irradiada com um laser de intensidade bastante alta e a gente forma como que um corte na cromatina. É uma lesão bem extensa, tá? E a gente visualiza essas regiões de cromatina lesionada com a marcação de histona H2AX fosforilada, que é o que vocês estão vendo em verde, essa fileirinha verde aqui, ó, é marcação para histona H2AX. Do lado de cá, a gente vê a detecção de H-JURP, e que colocaliza com H2AX. Quer dizer, a gente ficou bem feliz nesse momento, porque era a confirmação de que a H-JURP é recrutada para o local da lesão, quer dizer, ela realmente tem uma função no reparo. E a partir daí a gente avançou nesse estudo, né, nesse experimento a gente fez a cinética também, ó, vocês estão vendo que ela é recrutada logo de início, tem um pico de recrutamento nos primeiros minutos, isso vai decaindo gradativamente, até 25, 30 minutos a gente detecta a H-JURP na lesão, a partir de 50 minutos isso já começa a cair bem, ela já não está mais na lesão. Não somente em células tumorais, aqui é uma linhagem de GBM, tá, T98G, mas também em astrócitos não tumorais e em uma linhagem de outro tipo de tumor, linhagem de osteosarcoma, a gente detecta isso, indicando que é uma atividade extensa, né, geral da H-JURP. Esse dado foi confirmado, tá, por outra abordagem, que é mais específica, assim, podemos dizer, a lesão gerada pelo laser, gente, ela é muito intensa, né, então sempre tem um risco da gente ter recrutamentos inespecíficos ali, então a gente confirmou isso com geração de lesão através de enzimas, então é um corte único na cromatina, e a gente fez experimentos de imunoprecipitação de cromatina para verificar se a H-JURP estava localizada na região do corte. E a gente vê que sim, né, aqui é a cromatina não lesionada, aqui é a cromatina lesionada, a gente vê uma forte localização da H-JURP nessas células, quando ela está silenciada, não, tá? Só para mostrar que a ligação é específica, de fato a H-JURP é recrutada para o local de lesão, mesmo um único corte na cromatina a gente consegue detectar isso.
o que não deixou dúvidas de que ela tem uma função lá. Tá? Na sequência, a gente foi avaliar o timing de recrutamento, assim, na cascata, né, não na cinética, mas na sequência de proteínas que são recrutadas, em que momento a HJUP estaria ali. Então, para isso, a gente usou um inibidor da enzima PARP, que é uma das primeiras a serem ativadas quando ocorre uma lesão, né, a PARP1, ela fica, na verdade, ancorada na cromatina, então, quando ocorre uma lesão, ela é ativada e faz aquelas cadeias de poli-ADP-ribose, então, essas cadeias é o primeiro sinal para trazer as proteínas que vão responder à lesão para aquele local. Então, a gente usou inibidor de PARP para ver se o recrutamento de HJUP dependia desse processo. E a gente vê aqui na situação controle, né, o recrutamento, silenciada não recruta, sem olaparib, que é o inibidor, recruta para lesão, com o olaparib, 2 minutos ou 25 minutos depois, a gente não detecta HJUP na lesão. Quer dizer, a ida de HJUP para o local lesionado depende da sinalização de dano, depende de parilação, que é o que essa enzima faz e que é o primeiro sinal de que o dano ocorreu ali. Tá? Logo após, a gente tem o recrutamento de uma série de proteínas, né, que vai culminar na ativação da quinase ATM. Então, a existência da quebra de dupla fita, logo depois da ativação de PARP, ativa a ATM. E a ativação de ATM está associada com essa resposta ao dano, né? Células deficientes em ATM vão responder mal ao dano. Então, o que a gente fez foi investigar se o recrutamento de HJUP dependia da ativação de ATM ou não, usando aqui um inibidor específico para ATM, que é o resultado que vocês veem aqui, e a gente observa que, mesmo com a célula inibida para ATM, a HJUP continua sendo recrutada para lesão, né? Colocaliza com H2AX. Quer dizer, o recrutamento de HJUP para lesão ocorre logo após PARP, mas é anterior à ATM. Quer dizer, ele pode ser importante, inclusive, para a sinalização downstream que ocorre, que depende dessa ativação de ATM. Então, nesse primeiro momento, a gente pôde concluir que a HJUP não só é recrutada para lesão, mas que é bem no início da cascata, né, logo após a ativação de PARP e anteriormente a quinase ATM. Então, a pergunta natural que vem daí é se esse recrutamento da HJUP para lesão, né, a atividade dela na lesão, afetaria a resposta a dano. É importante para a cascata de sinalização que ocorre em resposta ao dano e para a eficiência do reparo, que é decorrente disso, né? Então, na sequência, a gente fez experimentos para quantificar os níveis de fosforilação de ATM e H2AX, né? A gente vê que há uma redução, tá, na fosforilação de H2AX aqui. O dado de ATM eu não coloquei, mas ele também é reduzido, tá? A gente vê uma menor quantidade de focos de ATM no núcleo, e esses focos ficam maiores, mas em menor número, indicando um defeito nesse processo de sinalização, tá? E aqui a gente pode ver a quantidade de histona H2AX fosforilada na lesão. Em células controle está em azul, em células silenciadas para HJUP está em vermelho. Isso aqui é resultado de experimento de imunoprecipitação de cromatina na área da lesão. Quer dizer, se eu tenho silenciamento de HJUP, eu tenho menos fosforilação de histona H2AX na área lesionada. Quer dizer, HJUP é, de fato, importante para essa etapa inicial da sinalização de dano que ocorre ali. Tá? Na sequência, a gente foi olhar outras proteínas envolvidas nas principais vias, porque há uma divergência aí do reparo agora para seguir caminhos diferentes, dependendo de que fase do ciclo celular a célula se encontra, né? Então, tem 2 mecanismos principais que são utilizados pela célula para reparar a lesão. Um deles ocorre majoritariamente na fase G1 do ciclo celular, que é o de junção de pontas não homólogas. Então, esse NHEJ é a sigla, né, em inglês, para a junção de pontas não homólogas, que é predominante na fase G1. E um marcador dessa via é a proteína 53BP1. Tá? Então, esse foi um dos marcadores que a gente olhou na sequência, tá? E do outro lado, a gente tem o outro mecanismo que predomina na fase SG2 do ciclo celular, que é o mecanismo de recombinação homóloga. É um mecanismo mais preciso, que envolve, então, a
a exposição de uma das fitas do DNA, né, tem uma ressecção de fitas e tem a exposição de uma das fitas que é usada para invadir o cromossomo homólogo adjacente e usar esse cromossomo homólogo como molde, para que o reparo ocorra de maneira mais precisa. Então, nas fases S e G2, quando a gente tem o cromossomo homólogo disponível, né, porque está duplicado e está coladinho ali, a célula utiliza preferencialmente esses mecanismos. Então, vai prevalecer a sinalização que recruta outros tipos de proteína, como CTIP, BRCA e RAD51. Então, nós olhamos para esses conjuntos de proteína aqui, buscando investigar o impacto na via de end joining e na via de recombinação homóloga. Bom, para a RAD51, a gente observou um impacto bem grande. Vocês veem aqui a célula, nesse experimento, gente, deixa eu só localizar para vocês, né? A célula, ela é irradiada também de maneira difusa. Então, ele é diferente do laser, que faz uma incidência bem intensa num ponto definido. Ele incide o laser em toda a célula de maneira difusa, mais brando. Então, formam lesões em várias regiões do genoma. Então, cada ponto brilhante desse é o ponto onde ocorreu uma lesão e a proteína de sinalização de dano foi recrutada para lá. Tá? Então, aqui eu vejo a situação controle, né? Eu tenho recrutamento de RAD51 quando tem esse dano, que colocaliza com γ-H2AX, que está me mostrando que é de fato o local de dano, né? Agora, quando eu tenho silenciamento de H-JURP, esse recrutamento ele é muito afetado, né? Tem células que ele é reduzido, tem células que a gente não visualiza, não aparece, tá? Tem o dano, mas não tem o recrutamento de RAD51, tá? E quando a gente devolve H-JURP, perdão, gente, quando a gente devolve H-JURP, ele recupera. A célula recupera essa capacidade de formar os focos de RAD51. Então, indicando um impacto bem importante aqui na via de recombinação homóloga. Tá? Para 53BP1, a gente também observou um impacto um pouco diferente, tá? Se vocês observarem a marcação do controle para a marcação da célula silenciada, vocês veem focos mais intensos, né? Mas a quantidade de focos é menor. Então, o que a gente quantifica aqui é o número de focos, quer dizer, então tem muitos focos de lesão que não estão marcados para 53BP1, e aqueles que estão marcados estão com uma marcação mais intensa, o que sugere também uma persistência da marcação ali, um defeito no transcorrer dessa sinalização. Aí, quando a gente expressa H-JURP de volta, a célula recupera o padrão normal, quer dizer, volta a ter mais focos de marcação, né, coincidentemente com os locais de lesão, quer dizer, todos os locais lesionados estão marcados. Então, isso indicou pra gente que, de fato, sim, né, a H-JURP afeta a sinalização de dano, tá? Então, aqui é só outra abordagem com o método de laser striping, também para outra proteína marcadora de recombinação homóloga. A gente observa que sim, a marcação na lesão é praticamente perdida, né, aqui para CTIP, e é bastante reduzida para RAD51, isso está quantificado aqui nesses gráficos da lateral. Tá? Tem um impacto importante aí na sinalização dessas vias, tá? E, de fato, na capacidade da célula recuperar a quebra, que é o que está aqui nesses gráficos, tá, gente? Aqui a gente tem resultados de ensaio do cometa, mostrando, então, a quantidade de quebras na cauda do cometa após a irradiação, 1 hora, 3 horas e 6 horas. Então, a gente visualiza que em 6 horas a célula controle já reduziu bastante a quantidade de quebras, enquanto que as células silenciadas têm muitas quebras, para 2 linhagens de GBM diferentes, tá? Então, de fato, isso tem um impacto na capacidade da célula de restituir as quebras geradas pela radiação, tá? Aqui é um outro experimento que mede a execução do reparo por cada uma das vias, tá? Tem sistemas, repórteres, que usam proteína GFP, então a reconstituição do gene da GFP e a expressão de GFP é uma medida indireta da atividade do reparo via HR num sistema ou via end joining no outro. Então a gente observa impacto nas 2 vias, mas um impacto mais expressivo na via de HR, tá? Que coincidentemente, gente, a via de HR é a que requer uma desestruturação da cromatina maior, uma abertura de cromatina para ocorrer, tá? Que começou a sugerir para a gente que a H-JURP poderia estar atuando nisso,
Tá? Então, a gente vê que ela é recrutada, favorece a sinalização, favorece a eficiência de reparo, e começamos a suspeitar que isso poderia ser por alterações de estrutura de cromatina. Essa é a nossa próxima pergunta, né? Então, será que está ocorrendo alteração de estrutura de cromatina em função desse aumento na expressão de H-JURP? Isso é muito importante para o reparo, tá, gente? Então, eu vou só dar um detalhe aqui dessa cascata inicial de resposta a dano para vocês entenderem o porquê que esse aspecto é importante. No momento inicial de dano, de lesão, a primeira resposta que a célula executa é o fechamento dessa cromatina. Ela coloca a cromatina num estado mais repressivo. Então, aqueles eventos de parilação que eu falei para vocês, recrutam uma série de enzimas envolvidas em reduzir a acetilação e aumentar a metilação na área lesionada. Tá? Isso nos primeiros 5 minutos de resposta a dano. Rapidamente, gente, a célula transita para um estado de cromatina mais relaxada, que é fundamental para o reparo ocorrer, especialmente se eu estiver falando de recombinação homóloga, tá? Que eu preciso da ponta do DNA livre para executar aquele processo. Então, a célula transita aqui para um estado de cromatina mais aberta através da redução dos níveis de metilação. Então, reduz metilação, esses complexos de metilação em proteínas repressoras são liberadas, a substituição de estonas, tem troca de estonas ali que faz a célula acetilar mais aquela região, e eu vou ter nesse segundo momento uma cromatina mais acetilada. Então, será que a H-JURP está favorecendo esse processo? Né? Essa foi a nossa suspeita nesse momento, diante da função dela como chaperona de estona, era provável que tinha alguma coisa a ver com trocas de estonas, substituições de estonas, né, ou retirada de estonas daquele local. Então, a gente foi analisar a quantidade de estona H3 trimetilada na lisina 9, tá? Essa trimetilação na lisina 9 é uma marca de cromatina repressiva, né, de cromatina compactada. Então, a gente foi analisar a quantidade dessa marca de metilação nas células submetidas, então, a um corte, né, com ou sem o silenciamento de H-JURP. Então, na primeira situação aqui, vocês veem que é o controle, quando a célula sem corte e com corte, né, quando eu dou o corte, eu tenho um aumento na metilação. Tá? Agora, se eu submeto a célula a essa mesma experimento, mesma situação, e silencio H-JURP, o aumento é muito maior. Quer dizer, se eu tiro o H-JURP do cenário, os níveis de metilação da estona H3 ficam maiores. Quer dizer, essa marca repressiva está em maior quantidade se eu tiver falta de H-JURP. Inclusive, a gente viu também que não é só a estona metilada, mas estona no geral. Tá? A gente tem menos quantidade de estonas na região lesionada, total, estona total. E se a H-JURP não estiver lá, a gente tem uma maior quantidade de estonas na cromatina, quer dizer, indicando que a H-JURP está favorecendo nesse processo de retiradas de estonas da cromatina. Tá? Que é o que está representado aqui nesse desenho para vocês, né? Então, a gente tem essa marca de metilação da estona H3, que recruta um complexo repressor para esse local. Então, a proteína HP1 é a proteína de heterocromatina 1, reconhece essa metilação, ancora nesse local, e traz com ela outras proteínas, entre elas a SUV39, que é uma metilase que vai ampliar a metilação dessa estona, vai espalhar naquela região, né? Isso tem um spreading, né, um espalhamento dessa metilação na área da lesão. Então, o que a gente acredita é que a H-JURP está favorecendo a retirada dessa estona metilada do local e, consequentemente, o deslocamento desses complexos repressores. Tá? Então, para avaliar isso, a gente foi olhar se havia impacto na localização de HP1 no dano. Aí a gente vê que sim, tá? Então aqui também são experimentos de laser striping, onde a gente vê a localização de HP1 nas áreas lesionadas, de maneira mais intensa na célula silenciada para H-JURP do que na célula controle, tá? Tem um recrutamento de HP1 natural, aqui a gente consegue visualizar, né, HP1 na célula controle, mas ó, com 10 minutos após o dano. Com cerca de 30 minutos, na célula controle, a gente não vê mais HP1 localizada no risco, na lesão. E, embora aqui na célula silenciada a gente visualiza. Com 30 minutos, até com 50 minutos, a gente consegue visualizar H-JURP localizada HP1 localizada na lesão, quando a célula está silenciada para H-JURP. Tá? Indicando, então, que, de fato, tem um papel da H-JURP aí. Aqui é a cinética
de colocalização de HP1 com o dano, né, na célula controle e na célula silenciada para HJUP, tá vendo? A silenciada, a HP1 permanece lá por mais tempo, tá? E a gente avaliou também, gente, se eu tirasse a metilase do cenário, se eu recuperaria esse fenótipo, né? Se tudo isso está dependendo de metilação, então se eu não tiver HJUP, mas se eu também não tiver a enzima que realiza a metilação, será que recupera, né, a cascata de sinalização? Então a gente fez aqui um silenciamento combinado para HJUP e para SUV, né? Então aqui é a marcação controle de focos de rádio 51, quer dizer, né, o recrutamento da proteína para o local de lesão. Quando a HJUP está silenciada, isso é afetado drasticamente, né? Aqui a célula controle para o silenciamento de SUV, né? O silenciamento de SUV não impacta tanto isso sozinho, né? Ela permite que continue sendo recrutada, porque não tá, se eu estou silenciando a SUV, eu estou dificultando a metilação, né? Estaria a sinalização ocorrendo da mesma forma. Então, quando eu coloco o silenciamento de HJUP junto com o silenciamento da SUV, que é o meu último campo aqui embaixo, vocês veem que resgatou o fenótipo, né? Eu não tenho mais a deficiência da formação de focos de rádio 51. Então, aqui é uma imagem representativa, mas isso foi quantificado, né, em várias aquisições, e a gente vê que é consistente. Quer dizer, todo esse efeito da HJUP no reparo está dependendo dessa regulação na quantidade de metilação nos locais da lesão. Então, altos níveis de HJUP estão favorecendo a retirada da histona H3 trimetilado, né, que é promovida pela SUV, e por sua vez a retirada da proteína de heterocromatina 1, que vai favorecer esse estado mais aberto, né? E por fim, gente, já estou finalizando, a gente foi avaliar se isso de fato impactava a radioresistência das células de GBM, né? E a gente vê que sim, né? Na verdade, quando a gente faz a célula superexpressora de HJUP, eu estou mostrando aqui para vocês agora um ensaio de sobrevivência clonogênica de células superexpressoras da proteína HJUP, então as linhas vermelhas correspondem à célula superexpressora, azul a minha célula controle, após irradiação. Então a gente faz o plaqueamento, irradia e avalia a capacidade dessa célula proliferar, né, crescer, formar colônias pós-irradiação. Vocês veem que, de fato, várias linhagens adquirem resistência à radiação a partir da superexpressão da HJUP. Né? Então, não só resistência à radiação, gente, mas se a gente olha num cenário sem insulto genotóxico, sem dano, só com a superexpressão em si, a gente vê uma taxa de proliferação maior da célula. Então, aqui é a taxa de proliferação de célula superexpressando HJUP, e aqui a capacidade clonogênica, né, sem radiação, só o quanto a célula consegue crescer em condições naturais e em condições com a superexpressão de HJUP, né, em condições controle com a superexpressão de HJUP. É um ganho muito expressivo, né? Então vocês veem que a capacidade proliferativa também é aumentada com a superexpressão do HJUP, sugerindo que os altos níveis dessa proteína ajudam também na manutenção do estresse replicativo gerado endogenamente pela atividade proliferativa das células, o que indica aí essa potencial relação dela com essa competência característica do GBM. Tá? A gente viu isso, gente, aquisição de radioresistência, de capacidade proliferativa, não só para linhagens, mas também para tecidos tumorais, tá? Então, analisando dados públicos do TCGA, a gente observa que, ó, no grupo de pacientes irradiados, a gente não vê alteração na sobrevida em função dos níveis de expressão de HJUP, tá? Agora, naquele conjunto de pacientes que é submetido à irradiação para tratamento, ó, a gente vê um ganho de sobrevida após o tratamento, somente nos pacientes que expressam baixos níveis de HJUP, níveis menores de HJUP, né? Aqueles que têm níveis muito altos não respondem ao tratamento. Não adianta irradiar que a gente não está tendo benefício para esse conjunto de pacientes que têm altos níveis de expressão de HJUP. Tá? Então a gente vê radioresistência também nos tumores e vê também uma associação com a capacidade de proliferação. Isso aqui então é correlação com Ki67, né, que está na medida da proliferação do tumor, a gente vê uma linearidade aí, né, bem forte a correlação de nível de expressão de HJUP e competência proliferativa, certo? Bom, então, gente, o nosso modelo, né, final é que a partir da ocorrência de uma lesão, seja ela proveniente do estresse replicativo da célula, ou seja ela proveniente do insulto da terapia, a gente vai ter uma participação da HJUP aqui, né? Então, se eu tiver baixos níveis de HJUP,
a gente não vai ter o deslocamento da histona H3 trimetilada, a cromatina vai permanecer mais compactada, eu vou ter uma dificuldade do acesso das proteínas de sinalização e de reparo aqui, o reparo vai ser limitado. A sinalização de dano e o reparo é limitado, a célula é mais sensível a esses processos de geração de dano. Tá? Agora, se eu tenho altos níveis de H-JUP, eu tenho um favorecimento do deslocamento da histona H3, consequentemente das proteínas que promovem esse estado mais repressor, que estão acopladas ali, e um afrouxamento dessa cromatina, né, uma liberação aqui do DNA e um acesso facilitado às proteínas de reparo. Se eu tenho um acesso, né, das proteínas de reparo aqui, eu vou ter uma grande eficiência nessa atividade da célula, o que favorece, então, a própria atividade de proliferação, né, eu tenho, então, uma competência de fazer o manejo do estresse replicativo aumentada em função dos altos níveis de H-JUP, o que está associado com a competência proliferativa dessas células, e tenho também uma capacidade de lidar com os danos induzidos externamente, né, o que está associado com a radioresistência. Tudo isso, então, favorece essa agressividade tumoral do GBM. Então, esse é um dos aspectos que a gente está contribuindo aí para entender um pouco o porquê que o GBM é um tumor tão agressivo. Então, naquele cenário que eu falei para vocês, né, de que competências a célula ganha aqui, eu acho que a gente pode pontuar que é uma atividade exacerbada no reparo de DNA, com certeza é um dos caminhos, tá, que favorece essa progressão tão rápida, né, que ocorre no GBM. Bom, gente, então eu tenho que agradecer aos meus alunos, né, que sem eles a gente não teria nada disso. Esse é uma foto um pouco antiga do meu grupo, eu infelizmente não tenho uma foto recente, né, a pandemia não permite isso, mas eu quero destacar 2 dos alunos que estão aqui, a Juliana e o Rodolfo, que fizeram toda a formação comigo, mestrado e doutorado, e a maior parte dos dados que eu mostrei aqui é do trabalho deles. Tá? Então, eu quero agradecer aos alunos e aos meus colaboradores, né, a Juliana e o Rodolfo fizeram um doutorado do sanduíche no exterior, então a Juliana ficou no NIH, no laboratório do Dr. Kevin Camphouse, e o Rodolfo no laboratório do Dr. Brendan Price, então, que são colaboradores importantíssimos para eu ter esse conjunto de dados que eu mostrei para vocês, além dos meus parceiros aqui, né, da Faculdade de Medicina, da USP de Ribeirão Preto, professora Enilza, professor Wilson e professora Maria Luísa, e a minha amiga e colega de laboratório, né, com quem eu divido meu espaço lá na Unesp, na Faculdade de Farmácia, a professora Cristiane Pena Soares. Né? E a todos vocês, antes de agradecer a vocês, eu tenho que agradecer às agências de fomento, né, que fornecem o suporte para a gente realizar esse trabalho, e a todos vocês, gente, pela atenção. Muito obrigada. E fico feliz de responder perguntas, se vocês tiverem. Obrigado, Valéria, pela excelente palestra, como sempre. Então, posso descompartilhar a tela, né? Pode compartilhar, a não ser que alguém precise. Então, se precisar, a gente volta. Tá bom. Se alguém quiser fazer pergunta, está aberto, mas eu vou fazer a primeira aqui, bem prática. Assim, então, pelo que você apresentou, a H-JUP, ela pode ser, por exemplo, um bom, pelo menos está sinalizando que ela pode ser um marcador de prognóstico para GBM ou qualquer outro tumor, numa conclusão assim... Mais geral, né? Geral de tudo que você apresentou, e principalmente esse último resultado aí. Sim, com certeza. Posso te dizer que com certeza não só para GBM, né, mas também para outros tumores, gente. Eu não cheguei a mencionar, mas existem vários trabalhos na literatura que associam o aumento da expressão de H-JUP com prognóstico para câncer de pulmão, eu mencionei, né, mas também para câncer de mama, câncer de fígado, câncer de ovário. Então, H-JUP está se mostrando um bom marcador de prognóstico, né, do desenvolvimento tumoral, e mais do que isso, de resposta à radioterapia. Então, eu acho que é uma coisa que eu quero avançar nisso, né, cooperando com o pessoal que tem amostra clínica, é verificar o quanto os pacientes respondem ou não em outros tipos tumorais, né, em uma casuística nossa, que a gente consiga controlar melhor, o quanto os pacientes respondem à rádio em função dos níveis de expressão de H-JUP. E eu tenho, assim, acredito que em breve a gente vai estar usando H-JUP como um marcador de triagem, né, um preditor de resposta ao tratamento e talvez triagem do paciente para ser submetido àquele tipo de tratamento ou não.
Aqui Ok. está no futuro um marcador de um alvo terapêutico, né? Aí já são águas que a gente tem que avançar. Ok, então aqui tem algumas perguntas, eu vou falar rapidinho. Tem a do Eber, que é mais rápida, quer dizer, onde vai ser disponibilizado o link da gravação. A gente vai passar o link para vocês, a gente tem um canal aqui do YouTube do IPEC, a gente deve disponibilizar nesse canal e depois a gente passa o link para a rede, né? E passa para todo mundo. Mas a Daiane aqui, Priscila Simão, tem uma pergunta aqui, ó. Primeiro ela agradece pela a palestra, mas ela fala aqui, ó, a partir da identificação do papel de modulação de reparo por DDB2 e sua atuação celular específica, assim como do HJUP na via de reparo e alteração da cromatina, que perspectivas se abrem para a alteração na conduta terapêutica até então genotóxica? Exatamente, né? O que é um pouco na direção que você perguntou, né? Então, o primeiro aspecto é esse, é de selecionar pacientes, né? No caso do DDB2, a gente ainda tem que entender um pouco melhor o que ele está promovendo ali, tá? Mas no caso da HJUP, que a gente já sabe bem a função molecular no reparo, certamente eu vejo a HJUP como um preditor aí da resposta e uma utilização para triagem do paciente, mas como eu mencionei, quem sabe, né? Um possível alvo para terapias adjuvantes, né, onde a gente possa modular o nível de expressão de HJUP ou atividade de HJUP com alguma molécula específica para simultaneamente ao tratamento bloquear a atividade dela, né, e aí tentar uma eficiência terapêutica melhor, aumentada, em função dessa combinação, né. Então, uma das ideias nossas é identificar caminhos aí para fazer o tratamento conjunto, né, que possibilitem o tratamento associado à radioterapia. Tá, o Glauco aqui fala também que ó, há dados na literatura que sugerem que a falha do reparo do DNA em GBM está associada a maior carga de neoepítopos. Há um potencial, aí ele faz isso é uma pergunta, tá, desculpa, mas aí tem a outra pergunta, se há um potencial maior para a aplicação de imunoterapias nesses tumores com falhas de reparo. Sim, Glauco, essa não é uma área que a gente enveredou muito, né, mas sim, recentemente a gente tem visto que as falhas no reparo estão associadas com a taxa de heterogeneidade que vai ter naquele tumor, né, a geração de antígenos e, por consequência, a eficiência da resposta imune nesse tumor. Então, eu acredito que sim. Tá? Tem dados aí que mostram a via de PTEN, né, PTEN é uma fosfatase que bloqueia um pouco essa ativação das vias, né, de sinalização de proliferação celular, então tem uma associação forte de alterações de PTEN com falhas no reparo, então está bem casado essa questão da competência proliferativa com falhas do reparo e a resposta imune que vem associada. Tá? Então não é um tema que eu consigo te dar muito detalhe, mas dá para a gente dizer que sim, com certeza vai ter eficiências diferentes na imunoterapia para tumores que têm deficiências ou competências alteradas no reparo também. Né? Ok, aqui ele continua, aqui o Glauco, dizendo que há alguma evidência, né, ele afirma, de fatores que possam funcionar como um ativador, né, um trigger para a instabilidade nos astrostomas de grau 2. Aí, exemplo, ele diz o retrovírus endógeno, ativação de mutagênese mediada por inserção de novo. Tá. E aí ele pergunta aqui, eu acho que é isso, né? Não, eu nunca ouvi nenhum relato disso, Glauco. Na literatura, a gente não vê associação de fatores externos para promover esse salto, né? Realmente é impressionante. A gente vê um salto muito grande na atividade proliferativa do grau 2 para o grau 3. E nunca foi relatado
nenhum fator, né, como você falou, de mutagênese, de algum retrovírus, alguma coisa que tivesse associada a isso. Né? Parece que é alguma coisa do microambiente, ali, da característica da endógena do microambiente daquele tumor, que favorece essas competências. Assinatura de alterações que já são descritas em cada um desses graus, não pode ser um fator, quer dizer, uma alteração que possa dar esse salto. Quer dizer, entendi. Teria que verificar, teria que fazer a comparação. A gente nunca olhou para isso, mas é possível que sim, né? Que olhando padrões globais aí de expressão diretamente, né, o grau 2 e o grau 3, a gente consiga associar algo com resposta a reparo. Teria que, acho que, focar nessas vias e fazer as comparações. Ok, Valéria. Obrigada a vocês, gente. Está todo mundo com fome aqui. Mas acho que a palestra foi ótima. Se alguém tiver ainda uma pergunta que quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. A gente teria mais uma perguntinha. Caso não haja, eu acho que a gente só tem que agradecer a palestra, a disponibilidade, e ter inaugurado o ciclo de palestra do IPEC e da rede genômica do Paraná. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente a você e a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, gente, pela atenção. E se vocês quiserem depois, se tiver alguma questão que ficar para trás aí, me escrever, estou à disposição. Tá bom? Ok, então a gente encerra então agora a palestra e em breve, assim que tiver recebido a gravação da aula, eu disponibilizo para todo mundo na rede. Obrigado a todos, um bom dia e bom almoço. Tchau, tchau.